Zeus é o mais importante dos deuses do panteão grego. Domina o céu e os fenômenos atmosféricos, chuva, raios e relâmpagos principalmente. Mantém a ordem e a justiça no mundo, pois distribui os bens e os males. Os epítetos de Zeus nos poemas homéricos, nossa fonte mais antiga, confirmam sua estreita ligação com os fenômenos atmosféricos. Amontoador de nuvens, trovejante, o que lança o raio. Na Ilíada, era já considerado filho de Cronos e Reia, irmão de Hades e Poseidon e marido de sua irmã, e para os gregos era o mais poderoso e o mais importante de todos os deuses. Zeus zelava pelo respeito das hierarquias entre os mortais, como o fazia também entre os deuses. Vigiava a hospitalidade no mundo, protegia as famílias, as linhagens e as casas, garantia os casamentos, defendia a lei e os seus códigos reguladores. Era protetor também da ordem social. Matou Asclépio, divindade da medicina, que ressuscitara alguns mortos, o que podia, segundo Zeus, alterar a ordem do universo, de que ele era o guardião. À parte nas inúmeras aventuras amorosas, Zeus tinha que ter uma postura sóbria e nunca ceder a caprichos, assumindo-se como um deus responsável, pois uma das suas grandes prerrogativas era ser a divindade providencial. Mas mesmo na paixão alinhou sempre por este diapasão da responsabilidade dos destinos do panteão e do povo grego. Zeus participa de muitas outras lendas. As mais notáveis são a Titanomáquia, as lutas contra Tifão e contra os gigantes e as aventuras amorosas. Nascimento: Cronos teve diversos filhos com Reia, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, porém engoliu-os todos assim que nasceram. Após ouvir de Gaia e Urano que ele estava destinado a ser deposto por seu filho, da mesma maneira que ele havia deposto seu próprio pai, um oráculo do qual Reia tomou conhecimento e pôde evitar. Quando Zeus estava prestes a nascer, Reia procurou Gaia e concebeu um plano para salvá-lo, para que Cronos fosse punido por suas ações contra Urano e seus próprios filhos. Reia deu à luz a Zeus na ilha de Creta, e entregou a Cronos uma pedra enrolada em roupas de bebê que ele prontamente engoliu. Infância: Reia teria escondido Zeus numa caverna no Monte Ida, em Creta. De acordo com as diversas versões da história, ele teria sido criado por Gaia por uma cabra chamada Amalteia, enquanto um pelotão de coretes, soldados, ou deuses menores, dançavam, gritavam e batiam suas lanças contra seus escudos para que Cronos não ouvisse o choro do bebê. Por uma ninfa chamada Adamanteia. Como Cronos era senhor da terra, dos céus e do mar, ela o escondeu pendurado por uma corda de uma árvore, de modo que ele, não estando nem na terra, nem no céu e nem no mar, teria ficado invisível para seu pai. Por uma ninfa chamada Sinosura. Como agradecimento, Zeus a teria colocado em meio às estrelas. Por Melissa, que o amamentou com leite de cabra e mel. Por uma família de pastores sob a condição de que suas ovelhas fossem salvas dos lodos. Rei dos deuses. Após chegar à idade adulta, Zeus forçou Cronos a vomitar primeiro a pedra que lhe havia sido dada em seu lugar, em Pito, sob os vales do Parnaso, como um sinal para os mortais, o ónfalo, umbigo, e em seguida seus irmãos, de acordo com a ordem em que haviam sido engolidos. Em algumas versões, Metis deu a Cronos um emético para forçá-lo a vomitar os bebês, enquanto noutra o próprio Zeus teria aberto com um corte a barriga de Cronos. Em seguida Zeus libertou os irmãos de Cronos, os gigantes, os Hecatoquiros e os Ciclopes, que estavam aprisionados no calabouço no Tártaro. Após matar Campe, o monstro que os vigiava, para mostrar seu agradecimento, os Ciclopes lhe apresentaram
presentearam com o trovão e o raio que haviam sido escondidos anteriormente por Gaia. Zeus então, juntamente com seus irmãos e irmãs, os gigantes Hecatonquirus e Ciclope, depuseram Cronos e os outros Titas durante a batalha conhecida como Titanomaque. Os Titas, após serem derrotados, foram despachados para o Tártaro, enquanto um deles, Atlas, foi condenado a segurar permanentemente o céu. Após a batalha contra os Titas, Zeus dividiu o mundo com seus irmãos mais velhos Poseidon e Hades. Zeus ficou com o céu e o ar, Poseidon com as águas e Hades com o mundo dos mortos. O mundo inferior, a antiga terra Gaia, não podia ser dividida e portanto ficou para todos os três de acordo com suas habilidades, o que explica porque Poseidon era o sacudidor da terra, o deus dos terremotos, e Hades ficava com os humanos que morreram. Gaia, no entanto, não aprovou a maneira com que Zeus tratou os Titas, seus filhos. Logo após assumir o trono como rei dos deuses, Zeus teve de combater outros filhos de Gaia, o monstro Tifon e a Equidna. Zeus derrotou Tifon, aprisionando-o sob o monte Etna, porém poupou a vida de Equidna e seus filhos, Amores e descendência. Se as lutas pelo poder por parte de Zeus são célebres, mais o são as suas uniões, conjugais ou, principalmente extraconjugais. A sua primeira esposa foi Metis, filha de Oceano, que dele gerou Atena, nascida da cabeça do deus já armada. Depois do deus ter engolido Metis grávida, que de acordo com os avisos de Geia e Urano, de Metis nasceriam filhos capazes de fazer frente ao pai. Quando chegou o momento do parto, Prometeu fendeu com um golpe de machado o crânio de Zeus, de onde saiu, completamente armada, a sua deusa Atena. Depois seguiram-se Temis, uma titânide, que lhe deu as Horas e as Moiras como filhas, Dione, outra titânide, da qual teve Afrodite, e Eurímone, também filha do Oceano, que dele teve as Graça, Aglaia, Eufrose na Itália. Ainda nas uniões divinas, Zeus desposou também a titânide Mnemose, de quem teve as musas Latona ou Leto, que gerou do deus os gêmeos Apolo e Artemisa. A sua irmã Deméter, a filha desta união, chamava-se Perséfone. Por fim, a mais célebre das suas esposas, a ciumenta e vingativa, era casamento sagrado no Jardim das Hespérides, da qual teve Ares, Hebe, e Lítia e Festo, embora se diga que este era exclusivamente filho de Hera. Esta união seria mais antiga, prenupcial, e seria até o grande amor de sempre de Zeus. Apesar das suas infidelidades e aventura entre as ligações de Zeus com figuras humanas, que muitas foram, destacam-se Alcmeno, de que nasceu Hércules, Heracles em grego, Danaí, Perseu, Europa, de quem teve Minos e Radamante, Leda, a mãe dos Dioscuros, e de Helena, Maia, mãe do deus Hermes, Pluto, de que nasceu Tântalo, ou ainda Semele, mãe de Dioniso. Por estas e por muitas outras uniões está Zeus quase sempre na origem de inúmeras linhagens divinas ou humanas, mas todas de grande influência na mitologia grega. No entanto, as uniões de Zeus com os mortais tinham intenções providenciais de acordo com as funções sagradas e supremaciais de Zeus. Por exemplo, Helena terá nascido para que pudesse desencadear um conflito entre os gregos da Europa e os da Ásia Menor, Troia, de forma a diminuir a excessiva população em torno do mar Egeu. Ou Hércules, que seria o herói de que o Olimpo precisava para libertar a Terra de uma série de monstros e poderes nocivos. Estas uniões despertaram sempre ciúmes e raiva em Hera, a sua esposa. Daí, segundo alguns autores tardios, as metamorfoses de Zeus, que serviam para ele se ocultar dinheiro e poder ter as suas providenciais uniões extramatrimoniais. Diversos mitos mencionam o sofrimento de Hera com ciúme gerado por estas conquistas amorosas, e a descrevem como uma inimiga consistente das amantes de Zeus e de seus filhos.
Por algum tempo uma ninfa chamada Eco foi encarregada de distrair-a falando incessantemente, afastando assim sua atenção dos casos amorosos de seu marido. Quando Hera descobriu o estratagema, condenou Eco a repetir permanentemente as palavras de outras pessoas. O poder de Zeus se manifestava tanto pela força irresistível que assegurava sua preeminência entre os demais deuses, como pela inesgotável capacidade fertilizadora. A ascensão ao poder foi assegurada pela vitória na Titanomáquia, que simboliza a vitória dos novos deuses sobre as antigas divindades dos povos pré-helênicos. Zeus venceu igualmente todas as ameaças e rebeliões e por isso era sempre associado à vitória e ao triunfo em batalha. O domínio de Zeus representava a ordem cósmica e foi consolidado também através de casamento e ligações amorosas com diversas deusas e mulheres mortais, o que refletia seu caráter fertilizador em decorrência de suas numerosas aventuras popularizadas pelos mitógrafos por causa dos disfarces que usava. Zeus teve numerosos filhos, entre deuses, heróis, reis e outros mortais. Sempre a revelha da ciumenta Hera, sua esposa legítima. Em sua sabedoria e soberania inconteste, era Zeus quem tomava as decisões que influenciavam a evolução do mundo e já era chamado de pai ou rei dos deuses e dos homens. Possivelmente desde os tempos micênicos. Seu poder não é, no entanto, absoluto e indiscriminado. Na Ilíada é nítido o respeito que tinha pelas divindades mais antigas, como Nix, a noite, as moiras e, de certa forma, também pelos deuses a ele subordinados. Zeus personificava a justiça divina, e sua imparcialidade era simbolizada pela balança com que pesava o destino dos homens, a soberania dos reis e por extensão as leis humanas. E a justiça também vinha dele. Por isso a maioria dos reis helênicos mais antigos, como Minos e Tântalo, eram considerados filhos de Zeus. Sob sua proteção estavam também os juramentos, os suplicantes e os hóspedes. Iconografia e culto. Zeus é representado geralmente como um homem maduro, sentado em um trono com um cetro e um ou mais raios nas mãos. Em sua companhia há frequentemente uma águia, animal que lhe era dedicado. Seus santuários e templos eram particularmente grandiosos, como o de Dodona, onde ficava um antigo oráculo, e o de Olímpia, onde havia uma famosa estátua esculpida por Fídias no século V. Os Jogos Olímpicos e os Jogos Nemeus eram celebrados em sua honra.